Seja bem-vindo a este momento de oração profunda. Coloque-se em um lugar tranquilo agora, respire fundo, acalme a sua mente e abra o seu coração. Este é um tempo entre você e Deus. Um tempo para falar, para ouvir e para receber do Senhor aquilo que somente Ele pode dar: cura, paz e restauração. Talvez você tenha chegado aqui com o coração pesado, cheio de dores que ninguém conhece. Talvez haja feridas na sua alma que você guarda em silêncio há anos. Talvez o medo, a ansiedade ou a tristeza tenham sido companhias constantes na sua vida. Mas hoje, diante da presença de Deus, você pode descansar e crer que o Senhor é poderoso para restaurar todas as áreas da sua existência. Isaías 53:5 nos lembra de uma verdade eterna: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas palavras são um convite para confiarmos no sacrifício de Cristo. Ele não carregou apenas os pecados da humanidade, mas também as dores, as doenças, as feridas da alma e os traumas que nos acompanham. Cada gota do seu sangue derramado é promessa de restauração. Senhor, neste momento eu me coloco diante da tua presença. Reconheço que preciso da tua cura, da tua paz e da tua restauração. Quantas vezes a minha alma se sente sobrecarregada, quantas vezes a tristeza me paralisa e me impede de seguir adiante. Mas hoje eu entrego todas as minhas dores em tuas mãos. Cura, Senhor, as feridas invisíveis que ninguém pode ver, mas que me consomem por dentro. Cura as lembranças amargas, os traumas, as palavras que me machucaram e que ecoam na minha mente até hoje. Eu clamo ao Senhor: liberta-me de toda angústia, de toda ansiedade, de todo medo que me prende. Quero viver a liberdade que há em ti. Quero descansar na tua promessa de que, pelas tuas pisaduras, eu já fui sarado. Enche-me agora com a tua paz, aquela que excede todo o entendimento. Tira o peso que está sobre mim e coloca em meu coração um cântico novo, um espírito renovado, uma esperança viva. Senhor, assim como o salmista declarou: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ou eu também escolho esperar em ti. Ainda que as circunstâncias me digam o contrário, eu confio que o teu poder é maior do que as minhas dores. A cura da alma é um processo. Não acontece de um dia para o outro, mas começa quando entregamos nossas feridas ao Senhor. Muitas vezes tentamos esconder a dor, como se ignorá-la fosse suficiente para que desaparecesse. Mas não é assim. A verdadeira restauração começa quando expomos nossas fraquezas diante daquele que tem poder para nos sarar. Isaías 53:5 mostra que a nossa cura já foi conquistada na cruz. Não é algo que ainda precisamos merecer ou conquistar por esforços próprios, se é uma graça derramada, um presente de Deus para todos os que creem. Quando Cristo se deixou ferir, Ele estava assumindo sobre si cada ferida da nossa alma. Quando foi moído, estava levando consigo o peso de nossas culpas e rejeições. Isso significa que você não precisa carregar sozinho as lembranças do passado, as palavras de rejeição, os traumas que marcaram sua história. Tudo isso pode ser entregue aos pés da cruz. Mas para isso, é necessário dar um passo de fé e acreditar que aquilo que você sente não é maior do que o amor de Deus por você. Talvez você tenha escutado por anos que não tem valor, que não merece ser amado, que não há solução para a sua dor. Mas a palavra afirma o contrário. A Bíblia diz que você é amado, escolhido e redimido. A alma só encontra descanso verdadeiro quando descansa em Deus. Não há terapia, conselho ou remédio humano que substitua a paz sobrenatural que Ele derrama quando nos aproximamos dele em oração. Isso não significa que você não deva buscar ajuda quando necessário, mas significa que a raiz da cura está sempre em Cristo. E a partir de hoje, você pode começar a declarar sobre a sua vida: eu não sou mais escravo da tristeza. Eu não sou prisioneiro da ansiedade. Eu não sou refém do medo. Eu sou livre em Cristo, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pai querido, obrigado porque o teu amor me alcança mesmo nos momentos de maior dor. Obrigado porque eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Eu escolho confiar na tua promessa de cura. Eu escolho lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque sei que o Senhor cuida de mim. Renova minha mente, transforma os meus pensamentos e guarda o meu coração em perfeita paz.
Ensina-me a caminhar em fé, a acreditar no que a tua palavra diz, mesmo quando meus sentimentos tentam me enganar. Hoje eu declaro: a minha alma pertence ao Senhor. E se ela pertence ao Senhor, ela será restaurada, renovada e curada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Agora que já entramos em oração pedindo pela cura da alma, vamos nos aprofundar em outra dimensão essencial, a cura espiritual. Muitas vezes, as feridas mais profundas não estão no corpo nem nos sentimentos, mas no espírito. O pecado, a culpa, o afastamento de Deus, a falta de perdão e até a incredulidade criam correntes que nos prendem e roubam a nossa comunhão com o Senhor. Mas a palavra nos garante: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. A cura espiritual é possível porque Jesus já levou sobre si o peso de toda a condenação. Senhor, hoje eu me coloco diante de ti em sinceridade. Eu sei que muitas vezes me afastei dos teus caminhos, sei que pequei contra ti em pensamentos, palavras e atitudes. Quantas vezes busquei soluções rápidas, em vez de confiar na tua vontade? Quantas vezes deixei que o orgulho falasse mais alto e não me curvei diante da tua direção? Mas agora eu reconheço: só o Senhor tem poder para me perdoar e restaurar. Só o teu sangue pode me lavar de todo o pecado. Por isso eu clamo: cura o meu espírito, Senhor. Tira de dentro de mim toda raiz de iniquidade, limpa as manchas que o pecado deixou e renova em mim um coração puro. Eu não quero viver distante de ti. Eu não quero carregar o peso da culpa, nem viver prisioneiro da condenação. Eu quero a liberdade que só existe em Cristo Jesus. Assim como Davi orou no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, eu também oro: cria em mim, Senhor, um coração novo. Lava-me com o teu sangue e restaura a alegria da tua salvação. A cura espiritual é o centro da restauração completa do ser humano. Podemos ter saúde física e até um coração alegre, mas se o nosso espírito não estiver em paz com Deus, sempre haverá um vazio. O pecado nos separa do Senhor. Ele é como uma doença espiritual que contamina tudo o que fazemos. Mas a boa notícia é que Cristo já venceu essa doença na cruz. Ele não apenas levou nossas dores, ele também levou a nossa culpa. Isaías 53:5 mostra que a paz que precisamos está no sacrifício de Jesus. Não é uma paz passageira, baseada em circunstâncias, mas uma paz eterna, que nasce da reconciliação com Deus. Muitos vivem em busca de preencher o vazio da alma com prazeres, dinheiro, sucesso ou relacionamentos, mas nada disso resolve. É como tentar matar a sede com água salgada. Só Cristo é a fonte de água viva que sacia completamente. Quando aceitamos essa verdade, algo acontece dentro de nós: o espírito que estava enfermo começa a ser curado. O coração que estava preso em correntes começa a experimentar liberdade. A mente que vivia acusada pelo inimigo passa a experimentar perdão e graça. Mas é importante lembrar: a cura espiritual não significa que nunca mais teremos lutas. Pelo contrário, o inimigo continuará tentando nos afastar de Deus. A diferença é que, quando temos o Espírito Santo habitando em nós, não lutamos mais sozinhos. O poder de Cristo nos sustenta. Senhor, eu entrego ao teu altar toda a minha vida espiritual. Quebra as correntes que me prendem ao passado. Rompe os laços que me afastam de ti. Em nome de Jesus, eu rejeito toda acusação, toda mentira do inimigo, toda palavra de condenação que foi lançada sobre mim. Eu escolho acreditar na tua verdade: pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Não apenas no corpo ou na alma, mas também no espírito. Renova-me, Senhor. Enche-me com o teu Espírito Santo, guia-me em cada passo, dá-me força para resistir às tentações e permanecer firme na tua presença. Eu oro para que cada área da minha vida seja consagrada a ti. Que os meus pensamentos sejam puros, que as minhas palavras edifiquem, que as minhas atitudes glorifiquem o teu nome. A cura espiritual é, na verdade, a base de todas as outras curas. Porque quando o nosso espírito está em paz com Deus, conseguimos lidar melhor com as dores da alma, com as fragilidades do corpo e até com as lutas nos relacionamentos. Por isso Jesus sempre chamou as pessoas primeiro para o arrependimento.
Ele sabia que o problema real não estava apenas nas enfermidades visíveis, mas na condição espiritual. Lembre-se daquela passagem em que um paralítico foi levado até Jesus. Antes de curar o corpo dele, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2:05. Isso mostra que a maior cura não foi a física, mas a espiritual. Talvez hoje você precise desse perdão, dessa reconciliação. Talvez a sua ferida não esteja no corpo, mas na alma marcada pela culpa, pelo remorso ou pela distância de Deus. A boa notícia é que o Senhor não rejeita um coração arrependido. Ele está sempre pronto para perdoar e restaurar. Pai amado, obrigado por quem te encontro perdão e reconciliação. Obrigado porque o sacrifício de Jesus na cruz abriu um caminho para que eu pudesse ser curado espiritualmente. Hoje eu decido viver essa nova vida. Hoje eu recebo a tua cura. Que o meu espírito seja fortalecido em ti, que a minha fé seja renovada e que a tua presença seja constante em mim. Eu não aceito mais viver em condenação, porque sei que o sangue de Cristo já me libertou. Eu sou livre, eu sou perdoado, eu sou restaurado. E pela fé eu declaro: o meu espírito está sendo curado, porque pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Amém. Até aqui, já oramos pela cura da alma e pela cura espiritual. Agora vamos clamar ao Senhor pela cura física. Quantas pessoas sofrem diariamente com dores no corpo, enfermidades prolongadas, diagnósticos médicos difíceis e limitações que roubam a qualidade de vida? A doença enfraquece, desgasta e, muitas vezes, abala até a fé. Mas a palavra de Deus é clara: e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou Isaías 53:5. Isso significa que o sacrifício de Cristo não trouxe apenas salvação para o espírito, mas também poder de cura para o corpo. Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa promessa se cumpre em todos os que creem. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Cristo que curou cegos, paralíticos e leprosos há 2000 anos é o mesmo que pode estender a mão sobre o seu corpo agora. Senhor, eu venho diante de ti neste momento, apresentando o meu corpo. Tu me criaste de forma perfeita, cada célula, cada órgão, cada sistema. Mas sei que, por causa da fragilidade humana e das dores deste mundo, o meu corpo é suscetível a enfermidades. Por isso, Pai, eu coloco diante de ti cada dor que sinto, cada diagnóstico médico que recebi, cada sintoma que me incomoda. Tu és o Deus que cura. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. Eu clamo: toca agora o meu corpo. Passa o teu bálsamo sobre cada parte doente. Traz alívio para minha dor, restaura minha saúde e renova as minhas forças. Assim como está escrito no Salmo 103, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Eu creio que tu podes restaurar a minha saúde por completo. Senhor, mesmo quando a medicina não tem respostas, tu tens a palavra final. Tu és maior do que qualquer diagnóstico. A cura física é um dos maiores milagres que o Senhor realiza, porque ela toca no que é mais palpável, o corpo. Muitos testemunhos relatam pessoas curadas de doenças incuráveis, e isso nos mostra que Deus continua operando. Mas é importante entender que a cura física nem sempre vem da forma que esperamos. Às vezes, o Senhor decide curar imediatamente, outras vezes, a cura acontece de forma gradual, como um processo. E em algumas situações, a cura não é recebida nesta vida, mas na eternidade, quando estaremos diante de Deus com corpos glorificados, sem dor, sem lágrimas e sem enfermidades. De qualquer maneira, podemos descansar na certeza de que Ele sempre cuida de nós. Mesmo quando a cura não vem da forma que pedimos, o Senhor continua sendo bom e fiel. Por isso, ao orar pela saúde, precisamos exercitar 2 tipos de fé. E tem fé para pedir a cura, e crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E tem fé para confiar nos planos de Deus, e mesmo quando não entendemos o tempo ou o modo como Ele age. Pai, eu sei que Tu tens poder para curar. Sei que nada é impossível para Ti. Por isso, eu declaro sobre o meu corpo: seja restaurado em nome de Jesus. Toda inflamação, desapareça. Toda dor crônica, cesse.
toda enfermidade, seja lançada fora. Mas também oro com humildade, faça-se a tua vontade, Senhor. Se a minha cura for hoje, eu te glorificarei. Se ela for um processo, eu te glorificarei. E mesmo que eu tenha que esperar até a eternidade, eu continuarei te adorando, porque tu és digno em todo o tempo. Eu confio em ti, Senhor. Tu és o médico dos médicos, aquele que não erra diagnósticos, aquele que conhece o meu corpo melhor do que eu mesmo. Um detalhe poderoso sobre a cura física é que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19. Isso significa que cuidar dele e buscar sua restauração não é apenas um desejo pessoal, mas também uma forma de honrar a presença de Deus que habita em nós. Quando pedimos cura, não pedimos apenas para viver sem dor, mas para que possamos servir ao Senhor com mais disposição, para que possamos usar nossa vida para glorificá-lo. Muitas vezes, a doença nos limita. Ela tira forças, desanima, impede que façamos o que gostaríamos. Mas quando entregamos até mesmo essas limitações ao Senhor, Ele transforma nossa dor em testemunho. Quantas pessoas encontram força para continuar apenas porque olham para um Filho de Deus que, mesmo doente, continua firme em oração, adorando e confiando no Senhor? Isso significa que, mesmo quando a cura ainda não chegou, o Senhor já está operando. Ele está moldando o coração, fortalecendo a fé e usando a nossa vida como exemplo para outros. Pai amado, obrigado porque eu sei que não estou só. Obrigado porque o Senhor conhece cada detalhe do meu corpo e sabe exatamente o que eu preciso. Hoje eu declaro cura sobre a minha vida. Declaro que, em nome de Jesus, toda doença perde o poder. Declaro que o teu Espírito me renova, que as minhas forças se multiplicam e que a minha saúde é restaurada segundo a tua vontade. Eu entrego o meu corpo ao Senhor, porque ele pertence a ti. Usa-o para a tua glória, Senhor. E, enquanto espero pela cura, escolho viver em gratidão, confiando que o Senhor sempre fará o melhor. Eu creio que, pelas pisaduras de Cristo, eu já fui sarado. E em fé, eu recebo a tua cura. Amém. Chegamos à quarta parte desta grande oração. Já clamamos pela cura da alma, pela cura espiritual e pela cura física. Agora, vamos nos voltar para uma área da vida que afeta profundamente o nosso coração, os relacionamentos. Relacionamentos quebrados são fontes de dor, amargura e solidão. Muitas pessoas carregam feridas abertas porque foram traídas, rejeitadas, maltratadas ou abandonadas. Outras guardam ressentimentos antigos, brigas familiares, palavras duras que nunca foram esquecidas. Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Além da promessa de cura individual, esse versículo aponta para a paz, e paz também significa reconciliação. Reconciliação com Deus, mas também reconciliação com os outros. Assim como o corpo pode adoecer, os relacionamentos também podem ser feridos. Mas a palavra nos assegura, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Se Cristo cura a alma, o espírito e o corpo, Ele também pode curar os vínculos entre pessoas. Senhor, eu me coloco diante de Ti e apresento os meus relacionamentos. Tu sabes das dores que já vivi por causa de palavras malditas, de traições e de rejeições. Tu conheces as pessoas que me feriram e também as vezes em que eu feri outros. Hoje eu peço, cura as feridas do meu coração que nasceram das relações quebradas. Ajuda-me a liberar perdão, mesmo quando a dor parece insuportável. Tira de dentro de mim toda mágoa, toda raiva e todo ressentimento que só me aprisionam. Ensina-me a amar de novo, a confiar de novo, a construir laços saudáveis e cheios da Tua graça. Que os meus relacionamentos sejam regados pela Tua presença e sustentados pelo Teu amor. Relacionamentos são um reflexo do coração humano. Quando estamos feridos por dentro, muitas vezes também ferimos os outros. Por isso, pedir cura para os relacionamentos é, antes de tudo, pedir que Deus cure nosso coração para que possamos amar de forma saudável. O perdão é uma chave essencial nesse processo. Sem perdão, não existe restauração. Mas perdoar não é fácil. É um processo doloroso,
porque exige abrir mão da justiça própria e entregar o direito de vingança nas mãos de Deus. Pai, eu sei que há pessoas que me feriram, e eu confesso que muitas vezes guardei mágoa em meu coração. Mas hoje eu escolho perdoar. Eu libero perdão àqueles que me machucaram, porque não quero mais viver preso ao passado. Da mesma forma, Senhor, eu reconheço que também já feri pessoas com palavras ou atitudes. Eu peço perdão e oro para que o Senhor também cure aqueles que foram atingidos por mim. Se for da tua vontade, Senhor, restaura os laços quebrados. Se for possível, reconcilia os relacionamentos que foram destruídos. E se não for possível, dá-me paz para seguir adiante sem carregar ressentimentos. A Bíblia nos ensina em Efésios 4, 31, 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando entendemos que fomos perdoados pelo Senhor, temos força para perdoar também. O perdão não significa esquecer o que aconteceu ou aprovar o erro, mas significa soltar o peso que nos prende e confiar que Deus é justo. As feridas mais profundas, muitas vezes, vêm de dentro da própria família. Pais e filhos que não se entendem, casamentos feridos pela falta de amor, irmãos divididos por mágoas antigas. Deus é especialista em restaurar famílias. Ele é o Deus que reconstrói lares e que transforma relacionamentos impossíveis. Mesmo quando parece que não há mais saída, o Senhor pode agir com poder. O mesmo vale para amizades perdidas ou para casamentos que atravessam crises. A cura vem quando ambos se rendem à graça de Deus. E mesmo quando o outro lado não está disposto a mudar, o Senhor pode curar o nosso coração para que não vivamos aprisionados pela dor. Senhor, eu oro agora pelos meus relacionamentos familiares. Visita o meu lar com o teu amor. Onde houver brigas, que entre a tua paz. Onde houver silêncio e frieza, que entre o teu perdão. Onde houver desunião, que entre a tua reconciliação. Eu oro por cada membro da minha família, pedindo que o Senhor cure feridas antigas, restaure laços quebrados e plante novamente o amor em cada coração. Eu também oro pelo casamento, pelos relacionamentos de amizade e por cada vínculo que o Senhor colocou em minha vida. Que todos eles sejam instrumentos de bênção, e não de dor. Isaías 53:5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa paz é a base da cura nos relacionamentos. Quando temos paz com Deus, conseguimos viver em paz com os outros. A cura dos relacionamentos não significa que nunca mais haverá conflitos, mas significa que, em Cristo, temos sabedoria para lidar com eles de forma saudável. Significa que não precisamos mais reagir com ódio, mas podemos responder com amor. E mesmo quando não conseguimos resolver todos os problemas, podemos descansar na promessa de que o Senhor está no controle. Pai querido, eu entrego ao Senhor todos os meus relacionamentos. Toma o meu coração e tira dele todo ressentimento. Planta em mim um espírito de perdão, de compaixão e de amor verdadeiro. Que eu seja instrumento de reconciliação, não de divisão. Que as minhas palavras curem, e não firam. Que os meus gestos aproximem, e não afastem. Eu declaro cura sobre os meus relacionamentos. Declaro que, em Cristo, os lares podem ser restaurados, as amizades podem ser reconstruídas e os vínculos podem ser renovados. E mesmo quando não houver reconciliação, eu escolho viver em paz, porque o Senhor é a minha paz. Amém. Nesta última parte, vamos falar sobre a cura completa, aquela que abrange espírito, alma, corpo e relacionamentos. E, além disso, vamos olhar para a maior promessa que temos em Cristo, a esperança eterna. Quando Isaías declarou, pelas suas pisaduras fomos sarados, ou Isaías 53:5, ele não falava apenas de curas momentâneas, mas de uma obra perfeita e eterna. A cura de Deus não é parcial, não é temporária, é completa. Mesmo que nesta vida ainda enfrentemos dores, sabemos que em Cristo temos a garantia de um futuro onde não haverá mais lágrimas, nem sofrimento, nem morte. Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Essa é a promessa que sustenta nossa fé. Senhor, eu me coloco diante de ti e te apresento todas as áreas da minha vida. Cura, Senhor, o meu espírito, para que eu viva em santidade diante de ti. Cura minha alma, para que eu não seja dominado pela tristeza, ansiedade ou medo. Cura o meu corpo, para que eu tenha forças para servir e glorificar o teu nome. Cura os meus relacionamentos, para que o amor e a paz reinem em minha vida. Eu não quero viver com áreas quebradas, Senhor. Eu quero experimentar a plenitude da tua restauração. Assim como a mulher com fluxo de sangue tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada, eu também estendo a minha fé e toco em ti agora. Toca-me, Senhor, e faz de mim uma nova pessoa. A cura completa não é apenas um milagre instantâneo, mas também um processo de transformação. Deus, muitas vezes, nos leva a caminhar em etapas, primeiro sarando o espírito, depois a alma, depois o corpo, depois os relacionamentos, até que tudo seja restaurado. E é nesse processo que aprendemos a depender do Senhor. Se recebêssemos tudo de uma vez, talvez não valorizássemos tanto. Mas quando Deus trabalha em nós, pouco a pouco, vamos experimentando sua fidelidade dia após dia. O mais lindo é saber que essa cura não depende de quem somos, mas de quem Cristo é. Não depende da nossa força, mas do poder do sacrifício da cruz. Pai, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos. Nada quero reter, nada quero guardar só para mim. Eu te entrego as minhas dores, mas também os meus sonhos. Eu te entrego as minhas feridas, mas também os meus planos. Vem, Senhor, e governa cada área da minha vida. Sela a minha mente com a tua paz, fortalece o meu coração com a tua esperança, e enche o meu espírito com a tua presença. Que a tua cura se manifeste de forma completa em mim, para que eu seja testemunho vivo do teu amor. A maior cura que podemos receber é a esperança eterna. Mesmo quando enfrentamos lutas aqui na terra, temos a certeza de que o Senhor preparou um lugar para nós. Apocalipse 21:4 nos garante: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso significa que, ainda que nesta vida enfrentemos tribulações, o futuro que nos espera em Cristo é perfeito. A esperança não decepciona, porque está firmada na fidelidade de Deus. Quando olhamos para essa promessa, podemos suportar as dores presentes, porque sabemos que elas são temporárias. A eternidade com Cristo será de plena saúde, plena alegria e plena paz. Senhor, obrigado porque a minha esperança não está neste mundo, mas em Ti. Obrigado porque sei que um dia toda dor cessará, toda lágrima será enxugada, toda enfermidade desaparecerá. Até lá, eu escolho viver em fé. Escolho confiar nas Tuas promessas. Escolho caminhar em esperança, porque sei que o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a minha vida, mesmo em meio às lutas, seja um reflexo dessa esperança. Que as pessoas ao meu redor possam ver em mim a paz que só o Senhor pode dar. Agora, ao encerrarmos este ciclo de oração, podemos ver que a cura é uma jornada que envolve todo o nosso ser. O espírito é curado quando somos reconciliados com Deus. A alma é curada quando encontramos descanso na presença dele. O corpo é curado quando ele toca as nossas enfermidades. Os relacionamentos são curados quando o perdão e a paz de Cristo reinam. E a esperança é a cura completa que nos sustenta até a eternidade. Você não está sozinho nessa jornada. O Senhor caminha com você. Cada lágrima que você já derramou, Ele recolheu. Cada oração que você já fez, Ele ouviu. Cada ferida que você já carregou, Ele conhece. E hoje Ele te diz: filho, filha, pelas minhas pisaduras você foi sarado. Pai amado, obrigado por este tempo de oração. Obrigado porque o Senhor falou ao meu coração em cada parte desta caminhada. Obrigado porque sei que o teu poder já está operando em mim. Eu recebo a tua cura completa. Eu recebo a restauração em todas as áreas da minha vida. Eu recebo a esperança que não falha, a paz que não acaba e o amor que não muda. Que a partir de hoje eu viva uma vida renovada, firme na tua presença, curado e transformado pelo teu poder. E que a minha vida seja testemunho da tua graça para todos que me cercam.
Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.